Olá, eu me chamo Jefferson Junques e quero cumprimentar o professor Marcelo Marques e todos os seus alunos que assistem a esse vídeo, esta gravação. E antes de tudo, gostaria de dizer para os alunos do Marcelo que o culpado de vocês estarem assistindo essa gravação é o professor de vocês aí, o Marcelo. Ele foi quem me pediu para gravar essa aula e me senti muito honrado com o convite e muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês e espero que este dia, esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, não sei em que horário vocês vão ver esta gravação, mas que seja um momento muito proveitoso para todos vocês. Muito bem, então vamos começar. O título dessa aula é O Poder da Música. E essa aula está dividida em 4 partes, em 4 capítulos, né? Se fôssemos fazer um texto dessa aula, diria que essa aula pode ser dividida em 4 partes, né? Então, a primeira parte nós vamos falar um pouco sobre os pressupostos, né? Para falar sobre música, sobre o poder da música, precisamos entender alguns conceitos. Então, primeira parte, os pressupostos. Depois, nós temos aí a segunda parte, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha relação pessoal com a música, para vocês também saberem de onde que eu estou falando, né? Qual é a propriedade que eu tenho para falar disso aí, né? Terceiro, uma brevíssima história da música, né? Porque qualquer estudo, qualquer conhecimento que você vai ter, você precisa ter um conhecimento da história daquele conhecimento. Obviamente, a gente não vai poder se aprofundar nessa aula, mas aqui a gente precisa passar por alguns períodos da história da música que foram muito importantes, né? E por fim, né, na quarta parte, nós vamos entrar aí numa reflexão sobre o poder que a música tem sobre cada um de nós. Então, começando pelos pressupostos, eu parto da seguinte pergunta para vocês, né? O que que é música para vocês, né? O que que é música? O que que significa música, né? É uma pergunta muito interessante e a gente precisa partir dela, porque dependendo da definição que nós temos, né, nós vamos então conduzir uma resposta mais ou menos adequada ao poder que a música pode ter de transformação do nosso comportamento, da nossa vida. Então a gente tem que primeiro partir da seguinte ideia: a música é a arte de combinar sons e silêncio no tempo e no espaço. Então, se a gente fosse definir isso até de forma física, né? Combinação de sons e silêncio, né? Muitas vezes tem gente que diz que a música é som, é combinar a arte dos sons. Não é somente som, né? A gente tem que perceber que é a combinação entre som e silêncio que forma a música. E onde isso? No tempo e no espaço, né? Então ele tem uma duração, né? Tem o tempo. E no espaço, de que forma? Quando as vozes se sobrepõem, quando existem vários instrumentos que harmonicamente é, formam a música, nós temos aí a música, o som ocupando o espaço, né? A música, então, ela deve ser vista como uma arte, né? E ela está classificada, ela pode ser classificada, assim como a gente pode classificar, sei lá, a gente pode classificar, fazer a periodização da filosofia, como provavelmente vocês já devem ter estudado, os períodos da filosofia, existem formas de classificar a filosofia, nós também podemos classificar as artes. Então, uma possível classificação das artes que eu vou usar aqui consiste em dividir as artes em 2 tipos. Então, existem as artes aplicadas, que são aquelas artes cuja função é a utilidade. Por exemplo, a marcenaria, né? A função da marcenaria
é, é, ela tem uma função prática, útil, do cotidiano, né? A cerâmica, a carpintaria, a mecânica são tipos de arte aplicadas, né? São artes que você, é, com, com aquele, com aquela aplicação, com o resultado dessa arte, você tem um produto ou um resultado, útil para o seu cotidiano. E nós temos também, como segundo ponto de classificação, as belas artes, que são aquelas artes cuja função é a beleza, ou, como costumam dizer, a arte pela arte, né? A arte em si mesma, a arte que não produz nenhum bem exterior, né? Mas uma arte que produz um bem interior, um bem que resulta no bem para o próprio ser humano, para o próprio homem, né? Então nós temos aqui, dentro das belas artes, nós podemos classificar ainda as artes visuais, né? Que nós temos aí o desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura, a escultura, a fotografia. Nós temos as artes literárias, o drama, poesia e a prosa. E nós temos as artes performáticas, que são aquelas que é, acontecem quando estão acontece quando estão acontecendo, né? Basicamente, uma redundância aqui, mas só para dizer assim, elas só existem enquanto estão sendo performadas, enquanto estão fazendo, enquanto está sendo feita aquela arte. Então, aqui entraria então a dança, o teatro e a música. Perceba, a música, portanto, é uma arte, é uma bela arte performática. Ela, ela simplesmente, quando acontece, né, você consegue percebê-la. A partir do momento que parou a música, você já não consegue mais senti-la, percebê-la, diferentemente de uma escultura, né? Que numa escultura, a escultura está lá, ela pode perdurar por anos, décadas, séculos, né? E, de acordo com a filósofa Suzanne Langer, a arte é a prática de criar formas perceptíveis expressivas do sentimento humano. Então, mais uma vez, a arte é a prática de criar formas perceptíveis expressivas do sentimento humano. Então, se a gente for pegar todos esses conceitos que eu trouxe até agora, nós podemos dizer que a música é uma das belas artes, pois a sua principal função é a beleza, né? E é uma arte performática, assim como a dança e o teatro, pois estas possuem uma duração muito limitada pelo tempo, diferentemente de uma escultura que tem uma duração maior. Então, aqui dá para perceber um pouco a sutileza, né? Numa sutileza aí, a diferença entre a música e outros tipos de arte, certo? Um outro ponto que eu queria trazer aqui para reflexão é sobre a questão da evolução da música. Será que a música evolui? Vocês devem estar se perguntando, da onde que esse professor tirou essa ideia, né? É óbvio que a música evolui, assim como todo ser humano evolui, assim como a história evolui, assim como é, a sala de aula evolui, né? Olha só, hoje a gente está tendo aqui uma aula diferente, né? Sendo utilizado um projetor, sendo utilizado um computador, um professor que gravou uma aula num outro momento e agora a gente está assistindo essa aula. Com certeza, os materiais, a técnica, a tecnologia, né? Isso tudo pode trazer uma evolução. Mas eu quero hoje mostrar para vocês por que que a música não evolui. Então, eu parto do seguinte princípio. Existe um autor
um grande crítico literário chamado Northrop Frye, que ele vai fazer uma diferença, ele vai fazer uma diferenciação entre a ciência e a literatura. Então, a literatura é um outro tipo de arte, né? Mas depois eu quero trocar a literatura pela música, só para vocês perceberem como dá na mesma. Então, vamos dizer assim, ó, a ciência, ele vai começar dizendo que a ciência evolui. Então, segue o raciocínio. A ciência evolui. Um físico, hoje, ele sabe mais de física do que sabia Newton, ainda que esse físico de hoje ele não seja um cientista assim tão notável, mas ele sabe muito mais de física do que Newton, porque Newton é de uma época assim, 200, 300 anos atrás, certo? Já esse cientista, né, à medida que a ciência vai avançando, esse cientista vai aprendendo cada vez mais sobre o mundo que o cerca. Então, a ciência, de certa forma, ela evolui a cada ano, a cada semana, a cada dia. Agora, por outro lado, Northrop Frye vai dizer: a literatura não evolui. E ele cita como exemplo a arte dramática, né? A arte dramática como um todo representada por Shakespeare, por exemplo, na obra Rei Lear, ou então Sófocles, na obra Édipo Rei. Ambas as obras, tanto Rei Lear quanto Édipo Rei, continuarão modelos da escrita dramática enquanto perdurar a espécie humana. Talvez vocês já tenham ouvido falar na história do Édipo Rei, né? É aquele menino que, por uma profecia, ele se ele mataria o próprio pai e casaria com a mãe e teria filhos com ela. E essa profecia aconteceu, né? Isso tudo numa história, né? Obviamente, que não aconteceu de fato, mas uma obra, né, de arte, uma literatura que é um modelo da escrita dramática, né? É um drama. O que que é um drama? Algo que você não tem como evitar e você tem que enfrentar, né? Então, o drama da profecia que o Édipo precisou enfrentar na sua vida, mesmo que o pai dele tenha tentado evitar essa profecia, isso aconteceu. Então, veja, a literatura, ela não evolui nesse sentido, como a ciência. Por quê? A literatura, ela tem um valor que pode perdurar ao longo dos séculos, assim como essas obras que eu citei, de Shakespeare e de Édipo Rei e de Sófocles, e assim como tantas outras obras que perduraram e perduram até hoje, até o nosso tempo. E que a gente pode dizer que elas ainda continuam válidas e têm um grande valor. E eu penso que nós podemos então dizer que a música também não evolui, pois assim como a literatura, a música é uma arte e não é uma ciência. Então, a ciência, sim, a ciência pode evoluir. Agora, a música, enquanto arte, ela não evolui também. A gente precisa estudar, por isso, a história da música. Aí que vem o sentido de estudar a história da música, né? A história de qualquer conhecimento, é importante conhecer a história, né? Se você gosta de futebol, estuda a história do futebol. Se você gosta de literatura, estude a história da literatura. Se você gosta de filosofia, estude a história da filosofia. A mesma coisa acontece com a música. Nós precisamos, para conhecer a música, nós precisamos estudar a história da música e perceber quais foram, né? Conhecer quais foram os grandes compositores, descobrir quais foram as grandes músicas e os estilos musicais que o espírito humano foi capaz de conceber, de criar e de executar, né? Então nós temos aí inúmeros músicos, né? Musicistas
e que muitos deles foram compositores, outros foram aqueles que executaram as composições. Então, existe uma riqueza muito grande que é preciso conhecer, é preciso se aprofundar, para aí sim poder emitir um julgamento. Se bem que aqui, a gente, antes de emitir um julgamento, né, a gente precisa conhecer, né? Aquele velho ditado: não se faz uma digestão sem se alimentar, sem uma alimentação. Então, é um momento, né, principalmente vocês aí que estão na formação básica, né, formação, o ensino médio, vocês precisam se alimentar de conhecimento, né? Antes mesmo de emitir um julgamento, de ter um pensamento crítico, ter uma opinião sobre tudo e sobre todos, é preciso absorver aquilo que a espécie humana já concebeu e já criou, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, antes de a gente partir para o segundo ponto, algumas questões para reflexão e aprofundamento. Eu gostaria que você comparasse a definição de música que você tem aí na sua mente, com a definição de música que foi apresentada até aqui. Será que é parecido? Será que você pensava em música de uma forma diferente? E uma segunda questão, né, uma proposta que eu faço assim para vocês, faça uma pesquisa para aprofundar e entender melhor a diferença entre ciência e arte, né? Eu falei aqui uma definição, assim, muito rápida, muito breve, mas você pode pesquisar isso. Qual que é a diferença entre ciência e arte, né? Você vai ver que vai ter muita coisa legal aí. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte dessa aula, eu vou falar sobre a minha relação pessoal com a música. Então, eu começo lá pelas origens, né? Minha origem mais próxima aqui, que é minha família. Meu pai, né, ele sempre se considerou um músico frustrado. Assim, antes da gente prosseguir aí para a história da música, né, eu quero contar um pouquinho sobre a minha relação com a música. Então, as minhas influências musicais, elas começam, obviamente, lá com a minha família. E meu pai, então, como ele se considerava um músico frustrado, eu vou explicar para vocês por que que ele se considerava um músico frustrado. Ele se sentiu assim muito, talvez, levado a colocar os filhos em contato com a música, porque ele não conseguiu realizar alguns sonhos que ele teve ali na juventude dele, por conta de alguns obstáculos que apareceram no caminho. Bom, primeiro que, né, meu pai veio do sítio, né, do interior, ele vem da roça, teve uma questão de estudo assim muito precária, né, ele estudou até a quarta série, depois ele saiu da cidade pequena, foi para uma cidade um pouquinho maior, né? E ele saiu de uma cidade pequena e foi para outra cidade pequena, né? Um pouquinho maior só, mas realmente. E lá, ele chegando nessa cidade, né, que é Itaiópolis, que foi a cidade onde eu nasci, havia uma fanfarra, né? Uma banda musical, uma fanfarra, essas que desfilam 7 de setembro, onde ele chegou lá e pediu para o maestro, o regente daquela banda, se ele podia entrar na banda, que ele gostou muito do trompete, que ele queria aprender a tocar trompete, queria aprender algum instrumento de sopro. E sabe o que que o maestro respondeu para ele? Você é muito velho para começar. E a partir dessa resposta, então imagina, cada pessoa teria uma reação diferente. A reação do meu pai foi a seguinte: ele passou a se enxergar como um músico frustrado, uma pessoa que queria se tornar músico, né? Mas teve seu sonho cortado porque era muito velho, né? Disseram para ele que ele era muito velho. Mais ou menos como se tivessem dito para ele assim: papagaio velho não aprende a falar. Embora ele tenha recebido essa resposta,
meu pai, ele sempre esteve ligado à música, né, por meio da Igreja Católica. Então ele sempre continuou, né, frequentando as celebrações, as missas e sempre cantava, né? E depois de um tempo ele passou também a ingressar, fazer parte de alguns grupos de música que cantavam a liturgia, né? E até hoje ele, de vez em quando, ele participa, né, desses grupos lá. Ele deve ter, se eu não me engano, agora é uma vez por mês ele participa lá. Mas assim, esse fato que eu contei para vocês, talvez, como eu disse antes, fez com que ele, né, que é uma suposição, talvez isso fez com que ele fizesse com que quisesse que seus filhos, né, eu aqui, os meus irmãos, tivéssemos uma experiência um pouco diferente com a música, ou seja, uma boa relação com ela, né? E de fato, eu sou o segundo filho de 5 filhos e apenas um dos meus irmãos, que é meu irmão mais velho, que não quis aprender nada de música. Já os meus outros irmãos e eu tivemos a oportunidade de aprender e nós o fizemos. Então, eu, graças assim a uma escolha do meu pai e da minha mãe, muito sábia, eu tive a oportunidade de aprender teclado desde os 6 anos de idade, né? Esse foi um ponto chave assim na minha formação. Eu fiz aulas ali dos 6 anos de idade até os 11 anos de idade, mais ou menos. Foi apenas anos mais tarde que eu fui descobrir é, qual que foi um dos principais motivos para que meus pais tivessem me colocado nessas aulas. Então, os meus irmãos, tenho um irmão mais velho, aí sou eu, e eu tenho 2 irmãos que são gêmeos, que vieram após mim, e aí tem mais um caçula. Quando nasceram os meus irmãos gêmeos, o meu irmão mais velho já estava mais crescido, então ele já tinha uma certa independência. Eu ainda era muito novo, então tanto eu quanto os meus irmãos gêmeos, né, os dois lá que eram gêmeos entre si, e são ainda, é, eles eram muito pequenos também, e nós três então precisávamos de atenção. Só que os pequenos precisavam muito mais de atenção do que eu. O que que aconteceu? Minha mãe e meu pai então resolveram me colocar na aula de teclado para que eu pudesse me ocupar, para que eu pudesse ter, digamos assim, essa questão afetiva suprida pela música, né? A questão de carinho, da falta de carinho muitas vezes, porque a energia, todo todo o esforço, todo o afeto, toda a atenção deveria se voltar para os pequenos que necessitavam mais. O grande já estava de boa, independente, claro, também precisava de atenção, mas eu ainda estava ali, era meio pequeno ainda, né? E aí meu pai e minha mãe, então, optaram por essa via. E isso fez uma grande diferença na minha vida, como falei, porque ao estudar teclado, eu tive a oportunidade de aprender teoria musical, e a teoria musical ela ajuda muito a gente assim na concentração. É um outro vocabulário, né? Assim como a gente aprende português, assim como a gente pode aprender inglês, a gente pode aprender a linguagem musical, né? E desenvolver não só o ouvido, mas também desenvolver a leitura de partitura. E foi isso que eu comecei a aprender desde os meus 6 anos de idade. Embora fosse difícil, imagina, uma criança ali aprendendo uma coisa, né, de outro mundo, assim, mas aos poucos eu fui entendendo e hoje eu consigo ler, né, a partitura, consigo interpretar, consigo tocar, graças a essa minha formação inicial. E também depois de um tempo, eu passei por alguns outros instrumentos musicais, né? Eu estudei violão, estudei trompete, né? Olha só que interessante. Justamente aquela fanfarra que meu pai queria entrar na cidade, naquela época, quando ele se mudou para Itaiópolis, foi a fanfarra que depois de um tempo eu entrei, os meus irmãos entraram também e fizeram parte, né? Exceto meu irmão mais velho. Mas todos nós fizemos parte dessa fanfarra. Então, acredito que a gente trouxe muito orgulho para o nosso pai, por conta dessa iniciação à música, dessa inclusão, no mundo da música. E, além disso, eu toquei
guitarra, né, numa banda gaúcha. Foi durante 7 meses apenas. Também cantava algumas músicas e aí a partir dessa minha experiência aí com o canto nessa banda gaúcha, eu também comecei a me desenvolver e me soltar no canto. Porque a questão do canto tem muito de timidez também, né? Tem muitas pessoas que podem ter um talento aí escondido, porque tem, assim, apresenta um alto grau de timidez, né? Então eu tinha muito timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Hoje pode não parecer, porque, né, professor, já dei aula, tem que falar na frente dos alunos e assim por diante, já toquei, né, na frente de várias pessoas, guitarra, cantei, mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, certo? E talvez você possa ter aí uma excelente voz, mas você precisa desenvolver isso, né? Precisa exercitar, tirar a timidez. E aí, além de ter tocado nessa música, nessa banda gaúcha, eu entrei também no seminário, né? E no seminário eu tive a oportunidade de fazer um curso, de música e liturgia lá em São Paulo. E isso me trouxe uma visão muito mais ampla da música, porque eu pude aprofundar muito mais a teoria e também a prática musical, né? É, eu não sou um músico profissional, eu não tenho licenciatura, em música, eu, digamos assim, não ganho minha vida com a música, porém, isso não me impediu de, durante um certo tempo, lecionar música, né, que de fato eu fiz. Eu fiz isso num seminário, fiz isso numa obra social para alunos particulares, também já fiz. E eu me considero hoje um músico amador, né, no bom sentido do termo, aquele que ama a música. Eu me dedico à música por curiosidade, por hobby, por gostar mesmo dela, não por profissão. E eu gostaria também de destacar um ponto assim contando essa minha experiência pessoal com a música, que a música ela me ajudou em três coisas: na concentração, na dedicação e na persistência. Então, por quê? Para você aprender uma música, cara, você precisa se concentrar muito, você precisa estudar muito, precisa praticar muito. E com isso você vai ganhar tudo isso que eu falei, né? A concentração, a, você vai exercitar a tua dedicação na música e você vai ter que ser persistente. Então, essas três atitudes, essas três habilidades socioemocionais, a gente poderia dizer assim, você adquire isso com a música, com o mundo da música, e você pode depois levar isso para o teu trabalho, para as tuas experiências que não necessariamente contenham música, né? Então, isso é muito bom, um fator muito positivo da música. E hoje, quando eu visito meus pais, né, eu procuro levar o violão, né, para fazer aquela cantoria com eles, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E o meu pai, que foi aquele músico frustrado, tornou-se hoje aquele pai feliz e satisfeito com o resultado da educação musical que ele e minha mãe nos proporcionaram. Antes de nós irmos para o terceiro ponto, eu gostaria de trazer para você aqui duas perguntas. Você ouviu aí um pouquinho da minha história, mas eu queria que você agora pensasse aí, qual que é a sua relação pessoal com a música? Você tem alguma história, né, uma segunda pergunta, você tem alguma história inusitada com a música, em relação à música? Alguma história que você acha engraçada, ou uma tragédia, algum acontecimento assim que seja inusitado, que tenha a ver com a música na sua vida? Pensa aí um pouquinho, depois se quiser, compartilhe com os colegas, que eu acho que vai valer a pena esse exercício. Terceiro ponto, então, que a gente vai entrar agora, é falar um pouco agora sobre a história da música. Então, como eu já disse antes, né, nós vamos aqui fazer uma passagem muito breve sobre a história da música. A gente parte, né, da música lá da antiguidade, obviamente. Então, uma reflexão que eu quero deixar aqui é que é a partir da invenção da escrita que a gente vai
encontrar vestígios da arte musical na antiguidade, né? Então, digamos assim, a história surge com a invenção da escrita. E a música também, ela surge com a invenção da escrita. Então, os documentos mais antigos que a gente conhece hoje são um baixo relevo que representam um arpista e fragmentos de notação musical. E eles estão datados de 2000 anos antes de Cristo. Então, assim, a música e a arte, né, dos primeiros povos, elas estavam muito relacionadas à religião e ao Estado, ou à religião ou ao Estado, né? Falando um pouco das músicas dos povos antigos, nós temos aqui os povos egípcios, os povos árabes, indianos, os chineses, os hebreus, os gregos e os romanos. Eu gostaria de dar destaque para os hebreus, para os gregos e para os romanos, né? Porque são eles que formaram a nossa civilização ocidental, né? Os outros, nenhum preconceito contra os outros, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, senão a gente se estende demais. Então, começando lá pelos hebreus, tudo que se sabe, né, vem da Tanakh. O que é a Tanakh? Né? É a junção de três conjuntos de livros que os hebreus utilizavam. A Torá, que para nós, né, cristãos, eu sou cristão, talvez você não seja, mas os 5 livros iniciais ali da Bíblia, né, que é o Pentateuco, para os hebreus eles chamam de Torá. Depois nós temos aí, que formam a Tanakh, o Neviim, que são os profetas, e depois os Ketuvim. O Ketuvim são os livros sapienciais. Os Salmos são esses cantos que fazem parte aí dos livros sapienciais, né, do Ketuvim, e eles são os cantos sacros mais importantes para esse povo judeu, né, o povo hebreu. Só uma referência, né, o Davi, lá da Bíblia, ele tocava harpa para acalmar as crises do rei Saul, de quem depois ele foi sucessor. Então a gente tem aí inúmeras referências, aqui eu só dei um exemplo de referência, né, de músicos que existem na Bíblia, de pessoas que tinham esse contato com essa arte. Depois nós temos também os gregos, né? Os gregos foram os povos antigos que mais se destacaram pelo amor e cultivo das artes. Nós temos não só a música, mas também o teatro, os esportes, a poesia, né, os poemas, que faziam parte da educação da juventude. E assim como os esportes eram indispensáveis para o desenvolvimento físico, a música era indispensável para a formação moral dos gregos. Foram eles que criaram a palavra música, né, que quer dizer a arte das músicas, a arte das musas, né? Então nós temos uma expressão, né, musiké takné, né, que é a arte das músicas, das musas. Quem que eram as musas? As musas eram, a gente pode dizer assim, uma espécie de deusas, né, que inspiravam os poetas a comporem os seus poemas de forma artística, de forma rítmica, de forma musical. O ritmo musical ele era intimamente ligado à poesia. Então, quando a gente fala de música grega, a gente não pode pensar aqui na música atual, né, que a gente ouve nas rádios, no Spotify, no YouTube. Não, era a música atrelada à letra, atrelada à palavra do quê? A palavra dos poemas, né? Então, nós temos aí instrumentos musicais que também foram criados, né, pelos gregos, né? A lira teria sido criado, segundo a mitologia grega, pelo deus Apolo, né? Então, assim, os gregos atribuem à mitologia a origem da música. Então, é por conta da, da constituição mitológica ali, grega, que surgiu a música. Então, esse é basicamente assim, um resumo da música para os gregos. Depois nós temos os romanos, né?
Os romanos aqui é interessante falar um pouco sobre eles, embora eles não tenham se destacado tanto na música antiga, mas eles se destacaram posteriormente, né? Houve influência para a atual Itália, que virou depois um grande centro cultural, musical. Os romanos eles não se preocupavam com as artes, mas eles se preocupavam muito mais com as guerras, com as conquistas. Então, ao conquistar a Grécia, os romanos assimilaram a cultura grega, não somente a arte musical, mas a pintura, a escultura, a arquitetura e o teatro. E em Roma, a música só adquiriu prestígio novamente quando o cristianismo começou a crescer. E foi o cristianismo, então, que tomou para si a missão de reerguer o pedestal desta arte. Cerca de 1000 anos mais tarde, os italianos criaram uma música própria, né? O bel canto, bel canto. Então, isso aqui faz parte também da história, e é importante a gente salientar que os romanos tiveram esse papel fundamental na origem da música. Depois dos romanos, agora a gente faz um salto, a gente pula aí para a Idade Média, né? Vamos falar um pouco sobre a música na Idade Média. Nós temos aqui a música como sendo uma das 7 artes liberais. Talvez você já tenha ouvido falar nas 7 artes liberais, aí com o professor Marcelo. Nós temos aí o trivium, né? A gramática, a retórica e a lógica. E nós temos também o quadrivium, né? A aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Fazendo assim uma espécie de um resumo bem condensado, né, do trivium e do quadrivium, o que que seria então o trivium? O que que seria, dentro do trivium, o que que seria a gramática? A gramática é a arte de ler, né? Não só saber as regras gramaticais, mas saber ler. A retórica, a arte de falar, é a arte de convencer, porque quando a gente fala, a gente tem que ter sentido, né, aquilo que a gente está falando. E, por fim, a lógica, a arte de saber pensar, saber conectar o pensamento com aquilo que a gente está falando e com a realidade, né? Para ver se realmente tem lógica aquilo ali. E depois nós temos o quadrivium. O quadrivium é composto, então, pela aritmética. A aritmética seria a arte do número pelo próprio número, o número puro. Nós temos a música, que é a arte do número aplicada ao tempo. Nós temos a geometria, que é a arte do número, não o número pelo número, mas o número no espaço, o número geométrico, né? A parte geométrica. E nós temos a astronomia, que é a arte do número aplicada ao espaço. Então, nós temos aí uma divisão, né, do trivium e do quadrivium, e a música ela se encaixa como uma das artes liberais. Antes da gente, para a gente poder prosseguir agora, eu quero falar um pouco sobre um período da música, que é na Idade Média, que foi, digamos assim, onde todos os historiadores dizem que foi ali que a música nasceu. Lembra que eu falei lá no início que a música está atrelada à, à história por conta do surgimento da escrita? Então, lembra disso que eu falei lá no início, desse ponto? Então, é aqui, justamente aqui, no momento em que surge o canto gregoriano, ou que aquilo antes era chamado de cantochão, é aí que surge a música propriamente dita. Ah, então quer dizer que toda a música que veio antes, lá dos povos antigos que eu acabei de citar, aquilo não era música? Não é bem assim. Era música, sim. Porém, ainda não havia uma consistência. E assim, a gente não tem muito como reproduzir aquela música antiga. Muitas das reproduções que você pode buscar no YouTube aí,
são suposições de como era a música naquele tempo, que não há registro, ou se há registro, há poucos registros, e às vezes certos registros que a gente não consegue nem interpretar. Então, a partir do surgimento do canto-chão, ou do canto gregoriano, essas músicas passaram a ser escritas. Então, a escrita musical, ela começa a se consolidar. E o que que consiste, em que consiste o canto-chão? O canto-chão, ela era composto de uma única melodia, aquilo que a gente chama em música de monofonia, né? Um único som, uma única linha. Então é uma música que acompanhava e acompanha, né? Até hoje existe essa música, são músicas que acompanham a letra. A letra, qual letra? A letra latina. Então, dentro da liturgia cristã, católica, a, as pessoas, né, aprendiam latim, né? Então tinham que rezar em latim e cantar em latim também. Então a letra era a, aquilo que dava base para a música e não o contrário. Então o que que vinha primeiro? A letra. E depois a música acompanhava essa letra. Então esse era o cantochão. E aí nós temos aí dentro do cantochão algumas evoluções, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas depois vocês podem até pesquisar isso um pouco mais, como o órgão paralelo, nós temos o órgão livre e o órgão melismático, certo? Então, aí existe uma evolução que durou, essa evolução aí durou cerca de 3 a 4 séculos, né? Para que a música, então, passasse a se tornar polifônica. Então, antes era monofônica, era uma só voz. Depois ela começou, então, a agregar outras vozes e passou a se tornar, então, uma música que a gente chama de polifonia. Depois nós temos também, em Notre Dame, quando Paris, no século XII, se torna um grande centro cultural e musical, a Catedral de Notre Dame se torna também um grande centro musical. E aí aqui nós damos destaque para Leonin e Perotin, que foram mestres de capela na Catedral de Notre Dame. Também isso aqui é um ponto chave assim na história da música, porém a gente não vai aprofundar muito, né? Se você depois tiver curiosidade e quiser pesquisar mais sobre isso, isso é um ponto de bastante que existe bastante materiais assim para serem estudados na internet ou em livros também, né? Depois eu vou indicar alguns livros aí. Nós podemos dizer que a partir da Idade Média, né, nós temos aí 3 grandes etapas da história da música que marcaram assim grandes mudanças e que todas essas mudanças elas se pretendiam como novas, né? Então nós temos aí, já vou explicar para vocês. No ano 1300, nós temos aí um período que a gente chama de Ars Nova, que é a arte nova. Então, eles tentaram fazer uma contraposição à arte que vinha antes, que é a arte, eles chamaram de arte antiga, né? Que era a arte da Idade Média. Então, assim, o ano 1300 ali já está quase acabando a Idade Média, né? A Idade Média já tardia, ou médio tardia, enfim. Então, esses músicos começam a olhar para a Idade Média e dizer assim, essa arte aí que eles estavam praticando era uma arte antiga, agora nós vamos criar uma arte nova, a ars nova. Isso era o ano 1300. No ano 1600, também, né, os músicos de uma época chamada barroca, né, eles vão dizer que o passado recente deles ali, que era, né, o que veio antes do 1600, estava antigo já. E eles chamaram então de agora o nosso período aqui é a nova música, né? E também o ano 1900, que aí é muito mais próximo de nós, né? Também chamou o período do século de 1900 para diante, o período de uma nova música. Ou seja, para a gente ver que sempre quando a gente está aí vivendo, o ser humano está vivendo, ele se considera muitas vezes ele se considera o ápice da evolução. Ele vai dizer, não, nós somos os evoluídos aqui.
né? Nós estamos aqui criando a arte nova e tudo mais. Porém, se a gente for analisar, olha só, lá em 1300 eles achavam isso, que eles estavam criando uma arte nova, 1600, em 1900, e agora nós estamos em 2023, e a gente pode também considerar, nós estamos aqui criando uma arte nova, uma coisa nova, agora tem aí a inteligência artificial que vai criar as músicas para você e tudo mais. Então, veja, na verdade, a arte, ela não evolui, mas ela precisa ser vista no seu contexto, né? No seu ponto de vista, desde o ponto de vista daquela época, não do nosso ponto de vista. Senão, realmente, a gente vai sempre olhar para o passado e vai dizer que o passado ou era pior ou é algo que já é ultrapassado, né? Mas olhando para a arte, a gente não pode ter esse ponto de vista, né? Você percebe isso? Gostaria também de destacar, antes de finalizar esse ponto, alguns outros períodos importantes, né? Então, nós temos aí, depois da Idade Média, a música renascentista, que vai do ano 1450 até 1600. Então, aqui eu vou citar alguns músicos dessa época, né? Ou compositores. Nós temos aí o Josquin des Prez, que é dos Países Baixos. Nós temos os italianos Palestrina, né? Conhecido como o nome dele eu não me lembro agora, mas ele ficou muito conhecido como Palestrina, e o outro italiano que é o Monteverdi. E nós temos também o inglês John Dowland. É, esses são alguns músicos da música renascentista. Temos aí também, dentro da música barroca, que aí já, como eu falei antes, né, começa no ano 1600, vai até 1750. Nós temos as primeiras óperas surgindo aí, como Monteverdi, né, que era um italiano. Nós temos também Vivaldi, talvez você já deve ter escutado, né, alguma música dele, As Quatro Estações, famosas de Vivaldi. Nós temos também aí os alemães Johann Sebastian Bach. Nós temos também Handel, né? O Bach, ele foi um grande músico que se destacou muito nesse período. E foi ele que daí começou a criar a música tonal, né? A partir da tonalidade, a partir do tempero, digamos assim, a música passou a ter uma lógica um pouco mais apurada, com Bach. Depois nós temos a música clássica, que vai do ano 1750 a 1810. Alguns vão dizer que vai até um pouco mais tarde, 1827, que foi o ano da morte de Beethoven, né? Dentro da música clássica nós temos os austríacos Haydn e Mozart, e as composições iniciais do alemão Beethoven. Depois nós temos a música romântica, que vai do ano 1810 a 1910, né? Aí nós temos os alemães Beethoven, Mendelssohn, Wagner, Brahms, Strauss. Nós temos também o austríaco Schubert, o polonês Chopin, o húngaro Liszt, o italiano Verdi, o russo Tchaikovsky e o espanhol Albéniz. Então, nós temos aí vários músicos nesse período que também foram muito importantes, e aí eu faço esse destaque aqui. E dentro da música contemporânea, que vai do ano 1910 até os nossos dias, nós temos alguns músicos também, como os franceses Debussy, Ravel, Messiaen, o finlandês Sibelius, o austríaco Schoenberg que revolucionou a música. Se você depois quiser saber por que que ele revolucionou, dá uma olhada, né? Eu enxergo assim no sentido até mais é, negativo da coisa, né? Ele revolucionou assim, trazendo alguns conceitos que acabaram com aquela música que vinha anterior, né? O russo Stravinsky e o alemão Stockhausen. Então nós temos aí dentro da música contemporânea alguns nomes também que eu gostaria de salientar. E dentro da música contemporânea, se a gente for olhar assim, os livros de história da música, os livros clássicos, né, da história da música, a gente vai perceber que eles param por aí. E aí tu fica perguntando, né? Fica se perguntando assim, tá, mas e cadê o rock? Cadê o rap?
Cadê o hip hop? Cadê o funk carioca? Cadê o sertanejo universitário? A história da música simplesmente acaba ali nesses caras e cadê os nossos atuais? Pois é, essa música mais atual, mais recente, ela geralmente não é abordada nos grandes livros de história da música, porque é uma música muito mais recente, está na superfície da história, né? Então nós poderíamos citar aí as grandes vertentes da música mais próximas da gente, que são o jazz, que nasceu aí entre 1890 e 1910, o blues, de 1890, e o rock, né, que alguns dizem que nasceu na década de 1920, já outros vão dizer que nasceu na década de 1940, né? E aí toda a evolução posterior de outros ritmos que surgiram a partir desses ritmos. Acho que aqui demos um breve passeio assim pela história da música e eu gostaria de trazer aqui dois temas para reflexão e aprofundamento de vocês. Procure ouvir músicas de outras épocas. Comece pelos compositores que eu citei anteriormente e eu gostaria de fazer uma analogia, né? Se você talvez tenha um pouco de preconceito assim em assistir, em ouvir uma música diferente, a analogia é a seguinte: ninguém nasce comendo churrasco. Primeiro a gente se alimenta de leite materno, depois a gente vai sendo introduzido nos alimentos sólidos, né? Amassadinhos ali, banana amassada, feijão amassado, sopa. Depois a gente vai aprendendo a comer outro tipo de alimento um pouco mais sólido, até a gente poder comer, enfim, um churrasco, né? Então, faça isso aos poucos também. Vai aos poucos, né, ouvindo uma música aqui diferente, outra música dessa história da música que eu te falei para vocês, e não perca essa chance de experimentar outros tipos de música, né? E um segundo ponto que eu gostaria de destacar, um tema para aprofundamento é: perceba que a maioria das músicas que nós ouvimos todos os dias, elas são muito atuais, ou seja, elas estão na superfície da história. Raramente a gente consegue, assim, parar para ouvir uma música que alguém toca, que alguém coloca numa academia, num lugar assim, uma festa, que seja uma música antiga lá. Quando fala antiga, né, o pessoal pensa assim, ah, Boate Azul, ah, Chico Mineiro. Não, essas músicas são muito recentes. Música antiga é o cantochão. Música antiga é a música lá do Renascimento. Música antiga é música barroca, música romântica, música clássica, né? Então, assim, procure ouvir esse tipo de música antiga e veja que riqueza que existe nessas músicas. Bom, chegamos então, enfim, a nosso quarto momento, nosso quarto período, que é o poder da música, né? Que é o título dessa aula. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um médico, né, vietnamita, que escreveu esse livro aqui, Música, Inteligência e Personalidade. O comportamento do homem em função da manipulação cerebral. Esse médico, né, Dr. Min Dun Nguyen, eu vou chamar a partir de agora apenas de Dr. Dung, né? Ele, a partir de 1986, por meio da prática esportiva de patinação no gelo, pensa, prática esportiva de patinação no gelo. Será que é um esporte caro ou barato? Um esporte caro. Lá em Paris, ele começou a perceber que as crianças que frequentavam esse esporte, que eram, né, crianças de família rica, provavelmente porque é um esporte caro, eles estavam com dificuldades de aprendizagem.
estavam também com distúrbios de comportamento e distúrbios de personalidade. Então, ele, como médico, nas suas horas de lazer, começou a observar isso nas crianças. Porém, os treinadores da Federação Francesa de Esportes no Gelo culpavam esse comportamento, essa atitude dessas crianças. Eles culpavam a origem social dos pais. Os pais eles vêm do comércio, são gerentes aí, os professores dessas escolas que eles estudam, eles são todos incompetentes, ou então esse sistema de competição que existe gera frustração neles, e assim por diante. Por mais que fossem bons argumentos, né, o Dr. Dung não se contentou com essas respostas e ele mesmo foi investigar mais a fundo. E o que primeiro chamou a sua atenção foi o uso intensivo da música nesse esporte. No mínimo, durante 2 a 4 horas por dia, essas crianças ouviam música, a mais do que as crianças da mesma idade. Então, eles ouviam muito mais música do que os seus colegas que não faziam esse tipo de esporte. Ouviam de 2 a 4 horas a mais. E, como resultado, né, essas crianças elas tinham um mau comportamento, gesticulavam, batiam os pés, se contorciam. Quando patinavam, essas crianças sequer seguiam a música, não sabiam acompanhar o compasso. E talvez, se fosse perguntar, não sabiam nem mesmo o que é um compasso. E qual era o tipo de música que ouviam? E agora eu quero que você não tenha preconceito, certo? A partir do que eu vou falar aqui. O Dr. Doom, então, dizia que o tipo de música que essas crianças ouviam eram rock e músicas afro-americanas. Aquilo que o Dr. Dung vai denominar ali no livro de tantan. Tantan, que é o estilo de música que ele denomina ali, né? As músicas afro-americanas e o rock. E aí o Dr. Dung então começou a perceber que ele tinha que retomar os seus estudos sobre música. E então ele foi para a biblioteca lá do Centro Internacional da Infância em Paris, porém ele encontrou pouquíssimas obras a respeito dos malefícios da música sobre as crianças normais. O que que ele encontrava? Ele percebeu que os médicos, eles só se interessavam por ações benéficas da música. E as ações benéficas da música em crianças que tinham alguma deficiência. Então, quase ninguém escrevia livros sobre os malefícios da música em crianças normais. Então, o Dr. Doom pensou assim, bom, então eu vou ter que pesquisar isso aqui e talvez eu vou ter que escrever um livro sobre isso. E ao aprofundar o seu conhecimento sobre musicoterapia, que foi uma disciplina criada aí por psiquiatras, por psicólogos, dentistas, em todo o mundo, ele se deu conta da urgência da situação. Ele percebeu que milhares e milhões talvez milhões de crianças no mundo todo, eles corriam o risco de comprometer definitivamente o seu futuro por conta do rock e de sua audição forçada ou da poluição sonora. E aí ele encontrou uma rádio, né, que tocava música clássica, e nesse rádio ele passou a informar as pessoas dos efeitos daquele outro tipo de música. E além disso, ele passou também a orientar os pais e os treinadores dos patinadores. Por um lado, o que que ele encontrou? Ele encontrou acolhida, né? Existiam pessoas que estavam conscientes do problema. Por outro lado, ele encontrou muitas pessoas que se revoltaram com essa análise, né? E aí eu vou citar aqui o que que ele fala no livro. Ele abre aspas, ele diz assim: fiquei surpreso ao saber que o rock havia se tornado uma instituição sacrossanta, a ponto de sua crítica ou sua rejeição suscitar reações de ódio e paixões políticas. Então, assim, veja, ele percebe que o rock ele já tinha se tornado algo dogmático, algo fechado. Ninguém podia mais criticar o rock.
E ele passou a analisar isso, perceber que o rock tinha seus malefícios, né? E ele então percebeu, começou a perceber que há muito tempo tudo foi se tornando politizado, inclusive o comércio, inclusive a medicina, tudo foi se tornando política, né? E aí o Dr. Dung começou a lembrar, né, dentro dos seus estudos ali, que as artes e a música, em particular, também sempre foi considerada um elemento de política. Em todas as revoluções do passado, a música fez parte. Tanto é que se a gente for olhar lá em Platão, né, a gente vai perceber que a música, ela transforma o caráter da pessoa, o comportamento. Então, por isso que é importantíssimo lá para Platão cuidar de quais músicas que a criança está ouvindo, né? Porque isso vai influenciar o seu caráter, o seu comportamento, a sua disciplina, as suas ações, em última análise. Então, por isso, o Dr. Dung começou a perceber que a questão que ele estava lidando ali, né, de fazer uma crítica ao rock, de fazer uma crítica à música afro-americana, impactava em questões até mesmo políticas. E para a gente finalizar, eu quero trazer aqui duas citações do livro, né? Do livro do Dr. Dung, né? Então nós temos aqui uma citação que ele vai dizer assim: considerados os conhecimentos atuais, podemos explicar os efeitos da música afro-americana do seguinte modo: os sons graves criam uma atmosfera reconfortante, relaxando a atenção, diminuindo a vigilância e abrindo assim a via direta à excitação emocional pelos sentidos. Essa excitação, por meio do ritmo rápido do tambor ou de qualquer outro instrumento de percussão, ou ainda música sincopada, leva à intervenção do sistema nervoso simpático. Daí a aceleração cardíaca, desenvolvimento da hipertensão arterial, aumento da reatividade muscular. Daí a alteração da consciência. Inversamente, o aumento da tensão emocional diminui o controle da consciência sobre os gestos e o pensamento, e retira as inibições oriundas da educação, ainda mais se esta se deu de modo imperfeito ou negligente. Então, nós temos aqui uma descrição de quais são os efeitos que esse tipo de música, né, que o Dr. Dung critica, causa no ser humano. E aí nós temos uma outra situação também, onde ele vai falar sobre a, a influência, né, o que que a música, outro tipo de música, é, que é a música europeia, causa no ser humano. Então ele vai dizer assim: ao oposto das músicas afro e americanas, as músicas europeias, em geral, dedicam pouca atenção ao ritmo e se dirigem quase que unicamente à inteligência do indivíduo. Quanto mais a música é complexa, mais o trabalho intelectual é intenso. Além disso, sabe-se há muito tempo, por conta de medições diretas de eletrofisiologia, que os sons agudos colocam em movimento 3 a 6 vezes mais células cerebrais que os sons graves, e que a acuidade auditiva é mais fina para os sons agudos do que para os sons graves, o que significa, finalmente, que a música clássica, por sua riqueza em componentes distintamente percebidos, excita o cérebro de maneira bem mais intensa do que o rock. Ela ativa a reação de despertamento e aumenta a vigilância do ouvinte. Aliás, enquanto música de fundo, a música clássica melhora os resultados dos estudos medianamente difíceis, como aqueles de literatura ou sociologia, por exemplo. Mas, como essa escuta toma nossa atenção, ela não se compara ao silêncio absoluto para os estudos mais difíceis, sobretudo os de física e matemática. Mostrou-se, inclusive, em 1993, na Universidade da Califórnia, que a música de Mozart aumenta o QI em cerca de 10% e que esse efeito persiste ainda por 10 minutos ao final do concerto. Então, assim, ao longo do livro, existem diversos resultados, né, dos estudos do Dr. Dung
e esses resultados assim vão trazer sempre uma crítica ao rock, às músicas afro-americanas, e um elogio, uma recomendação à música europeia, à música clássica. Indo para o final, né, a gente poderia citar aqui também a música na indústria cultural, né? Nós temos aí esse conceito de indústria cultural, onde a cultura ela é produzida com um dos únicos fins, que é o consumo, né? Produção de cultura para ser consumida. Então, aí a gente se pergunta, né? A música serve para quê, afinal? Somente para ser consumida? Aí vem aquela questão de o que é a música? A música é a arte, então a música é uma bela arte e ela serve para a formação do ser humano, para a formação do homem. Será que ela simplesmente é uma música, a música ela hoje ela é produzida para esse fim ou ela é produzida realmente para ser vendida? E para finalizar, uma reflexão sobre o poder da música sobre você. Então assim, se você não quer ver uma escultura, se você não quer ler um livro, se você não quer provar um alimento, basta você fazer o quê? Fechar os olhos, fechar a boca, né? Mas não tem como você tapar os ouvidos, caso uma música comece a tocar. Ah, não, você pode até ficar ali alguns segundos, alguns minutos, você não vai ficar o tempo todo com a mão nos seus ouvidos. Então isso quer dizer que a música entra em seus ouvidos sem que você possa decidir se você quer ouvir ou não. Então veja como a música tem um grande poder sobre você. E para finalizar, mais uma citação do Dr. Jung, que ele diz assim: não é possível mudar o intelecto sem modificar antes a sensibilidade. Então, uma recomendação para vocês: ouçam música. Qual música? Todo tipo, né? Procure ouvir todo tipo, não fique só naquele seu estilo de música. Procure aguçar a sua sensibilidade, porque não é possível modificar o intelecto sem modificar antes a sensibilidade. Muito obrigado, um abraço, sucesso e bons estudos para vocês.